Boa noite a todos. Bom, hoje nós vamos trabalhar um texto do Emmanuel que ele é bastante elucidativo para nós espíritas e vem uma solicitação bastante interessante que vale a pena a gente começar a falar através de uma outra citação, que é a citação que está em Isaías, para a gente entender a citação que Paulo de Tarso faz na primeira carta aos Tessalonicenses. Então, bom, primeiro, para quem não está muito acostumado, nós vamos falar do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O Antigo Testamento é aquela parte da Bíblia que veio antes do nascimento de Jesus com os profetas. Essa é considerada o Antigo Testamento. E o Novo Testamento, nesse caso, é a Boa Nova, a vinda de Jesus. Por que é importante? Porque se a gente lê superficialmente o Evangelho, a gente vai dizer o seguinte: um caso como centenas de outros que a gente conhece de alguém que morreu injustamente. Mas quando a gente estuda mais profundamente Jesus Cristo, a gente percebe que não é qualquer um. Ele realmente era especial, era o Cristo planetário. Por isso a gente estuda tanto Jesus Cristo. Se o Espiritismo não estudar o Jesus Cristo, nós não somos a terceira revelação. Nós somos uma religião espiritualista, mas não somos a terceira revelação. E o estudo que nós vamos falar hoje é a couraça da caridade. Então, olha o que está escrito lá em Isaías, capítulo 59, versículo 17. Porque se revestiu de justiça, como se uma couraça, e pôs o elmo da salvação na sua cabeça, e tomou vestes de vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo como de um manto. Então, olha a citação de Isaías, fala de justiça, elmo, deixa eu só pegar aqui qual que é o elmo. O elmo quer dizer o capacete, da salvação. Mas as vestes da vingança nos assustam. Então, antes do nascimento de Jesus, havia a visão de que o Cristo, o Messias, no hebreu Messias, no grego o Cristo, que o Cristo seria o Senhor dos Exércitos. Quantos de nossos irmãos de outras denotações religiosas ainda acreditam no Deus dos Exércitos, quer dizer, o Messias, o Salvador, que ele seria o Senhor dos Exércitos? Quantos nós temos? São muitos as religiões que falam isso. Então nós observamos pessoas justificando a guerra, justificando matar, justificando uma continuação lá das cruzadas. Nós observamos essa situação onde, quando nós pensamos em manter de repente certas tradições, sem parar para pensar por que essas tradições precisam ser mantidas, nós estamos cometendo um erro às vezes muito grave, graves como aqueles que perseguiram Jesus. Aqueles que perseguiram Jesus na época em que Jesus estava vivo, eles perseguiram porque Jesus ia contra o conservadorismo da época, ia contra as tradições daquele povo. Ele curava no sábado. Temos que matar esse homem, porque ele cura no sábado. A gente acha hoje isso um absurdo, mas se a gente for analisar, Jesus foi perseguido porque ele foi contra as tradições daquele povo. Todos os cristãos, nas 10 grandes perseguições que aconteceram até Constantino, o imperador Constantino, assumir e aceitar o cristianismo, como sendo uma religião que não seria mais perseguida dentro do império, no ano de 325. E por que ele aceitou o cristianismo? Ele aceitou o cristianismo porque ele sonhou com o sol. Ele era seguidor de Apolo, então ele sonhou com o sol. E em volta do sol ele viu uma inscrição, e no meio do sol ele viu um símbolo da cruz, e em volta estava escrito assim: por esse
símbolo conquiste. E aí ele mandou botar o símbolo da cruz nos escudos dos seus soldados, e ele conseguiu vencer o seu adversário para imperador e se tornou o imperador único do Império Romano, no ano de 325 depois de Cristo. Então, no ano de 333 até o ano de 325 houveram 10 grandes perseguições contra os cristãos. E por que eles perseguiam os cristãos? Porque os cristãos eram contra a tradição vigente da época romana. Os cristãos estavam destruindo a cultura romana. Eles estariam trazendo tudo de errado para a questão romana. E aí nós percebemos, depois disso, que houve perseguição contra aqueles que eram médicos. Lembrando que todos os apóstolos eram médicos. Tem um padre que é chamado de Giordano Bruno, que ele foi perseguido e queimado em fogueira, porque ele afirmava que na Bíblia não havia inferno, na Bíblia havia reencarnação como forma de recuperar e resgatar os seus erros. Por causa disso, ele foi queimado. Então, perseguição a alguém que pensa diferente, nós sempre perseguimos. Então, a pergunta é: hoje eu quero perseguir quem pensa diferente de mim? Vocês acreditam que Jesus é o co-criador do planeta Terra? Ou seja, o Cristo planetário, o Messias do planeta Terra? Vocês acreditam nisso? Sim ou não? Sim. Vocês acreditam que ele, como Messias, ele vai falhar? Quantos planetas nós temos só nessa estrela que a gente chama de Sol, orbitando em torno dela? 8. Tirar Plutão da jogada, porque tem vários planetas do tamanho de Plutão. Então, se a gente continuasse aceitando Plutão como planeta, tinha que incorporar mais ou menos uns 6 a mais. Aí eles resolveram falar o seguinte: olha, se não limpar a horta, vamos falar por completo, não é planeta. Eles fizeram e colocaram como planeta anão. Então rebaixaram. Mas vamos lá, 8 planetas. Toda estrela que se olha, se acha normalmente 1 a 4 planetas nele. Quando se olha melhor aquele que só achou 1, acha mais planetas em torno deles. Então são chamados exoplanetas, que são planetas de outras estrelas da Via Láctea. Nós não conseguimos observar outros planetas que orbitam Andrômeda, porque nós temos dificuldade de ver na nossa própria galáxia, uma turma que está a 2 bilhões de anos, não, 2 milhões de anos do planeta Terra. Desculpa, são 2 milhões de anos-luz, ou seja, viajando à velocidade da luz, que ela consegue dar 7 voltas e meia em volta da Terra em apenas 1 segundo, a gente levaria 2 milhões de anos para chegar em Andrômeda. Mas aqui as estrelas que a gente observa sempre tem planetas em torno dela. E o que eu estou querendo dizer com isso? Quantos desses planetas já passaram ou estão passando por planeta de provas e expiações como a Terra, virando regeneração? Todos que evoluíram mais já passaram por isso que a Terra está passando um dia. Então, saber transformar um planeta de provas e expiações como a Terra em um planeta de regeneração é fato que eles sabem fazer com tranquilidade. Então, se nós temos fé, nós podemos saber que está tudo nos conformes e tudo certinho, sem nada contra a natureza normal das coisas. E quando nós temos essa fé, nós paramos de tentar agir no lugar de Deus. Porque quando a gente decreta morte a alguém, nós estamos tentando agir no lugar de Deus. Essa pessoa, ela é ruim demais para viver. Quando nós estamos tentando sufocar o progresso, se a gente vai no livro dos Espíritos, diz o seguinte: o progresso não tem jeito de ser parado, e quem quiser pará-lo vai ser, como fala,
atropelado por essa roda. Está lá, na obra de Kardec. Kardec foi progressista para a sua época? Foi. E o que aconteceu com ele? Ele foi perseguido, e muito perseguido. Espíritas no Brasil sofreram perseguição? Muito. Me disseram, quem é mais antigo aqui na casa, a Vera, que quase nasceu aqui dentro, né, Vera? Quase nasceu no Tintino, né? Não, aqui, né? Tintino ainda, como fala? Foi zelador aqui da casa, né? Ela pode confirmar. Disse que antigamente as pessoas vinham andando aqui na rua, e na hora que chegava em frente no amor ao próximo, atravessavam a rua, passavam para o outro lado e depois voltavam de novo, né? Ou seja, há um tempo atrás, ser espírita era ser revolucionário. Inclusive o espiritismo já apareceu no Código Penal brasileiro quando foi proclamada a República em 1889. Ser espírita era crime. Depois que encheram as cadeias com um monte de espíritas ilustres, aí eles tiveram que rever essa lei aí e falaram: não, vamos deixar. Por quê? Porque é uma forma de sempre resolver as coisas da forma mais fácil. E não sabe-se que, se as coisas são de Deus, elas vão ficar. E por que nós estamos comentando isso? Porque Isaías falou que ele precisava da couraça da justiça, do elmo da salvação e da roupa da vingança. Aí vem um progressista para a sua época, e foi progressista, Paulo de Tarso. E quando a gente usa o termo progressista, quer dizer alguém que está fazendo a sociedade, de certo modo, visualizar de uma forma diferente e julgar os seus próprios conceitos, que alguns podem ser considerados como tabus e possam ser deixados. Agora, os que são verdadeiros, eles vão continuar. Então tem hábitos da época de Cristo que mantém até hoje, porque eles são verdadeiros. Agora, outros hábitos a gente teve que abandonar, graças a Deus. Imaginou a gente apedrejar a mulher adúltera? Vão apedrejar a mulher adúltera, porque está na lei de Moisés, vão apedrejar a mulher adúltera. Não faz sentido, né? Como a pena de morte não faz sentido. Se a gente for analisar, a gente espírita não pode ser nunca a favor da pena de morte. Por quê? Porque Jesus sofreu uma pena de morte. Tiradentes sofreu uma pena de morte. Então, se você for analisar o tanto de inocentes que já morreu pela pena de morte, aí depois fala assim: ih, rapaz, erramos, agora vamos sentir ele debaixo da terra, assim, desculpa, a gente julgou errado, né? Houve novas evidências depois, descobriu que não era você. Então, gente, o progresso, ele virá. E Paulo de Tarso, ele, por ser alguém que pensava diferente, se tornou alguém que pensava diferente, porque ele era um conservador. Ele conservou ao ponto de perseguir e mandar matar cristãos, até o ponto que ele viu Jesus. Quando ele viu Jesus, ele deixou de ser um progressista e um conservador, e se tornou um progressista. Gente, progressista e conservador que eu estou falando aqui é no âmbito religioso, não estou falando no âmbito político, tá bom? Estou falando no âmbito religioso. Então o que acontece? Ele, como progressista no campo religioso, ele fala a seguinte frase: sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Olha, de Isaías 59:17 para 1 Tessalonicenses 5, versículo 8, olha a mudança. Gente, ele acabou de falar bem diferente de Isaías. Isaías e aquele pessoal do Antigo Testamento estavam construindo um Messias, Senhor dos Exércitos, que vai acabar com os seus opositores. Então, quando nós vemos os nossos irmãos judeus agindo de forma
que a gente não consegue compreender em relação aos nossos irmãos palestinos é porque ainda há muita concepção do Messias Senhor das armas, Senhor dos exércitos. Não é uma concepção de todos os judeus, tá bom? Eles sofrem, esse grupo sofre muita crítica, mas infelizmente, apesar de ter muitas críticas e coisas desse tipo, nós sabemos que na guerra não existe lado certo. Na guerra se faz muita atrocidade, e nós não podemos dizer que ninguém ali é certo, ninguém é 100% errado, mas nós sabemos com o nosso bom senso julgar o que é mais certo e o que é mais errado. Mas uma coisa que nós temos que orar muito: não se pode morrer civil, que não tem nada a ver com a guerra, do jeito que está morrendo. Já foram mais de 30 mil civis mortos sem nenhuma questão ligada à guerra. Crianças que foram queimadas por explosivos de fósforo que queimam. Então, assim, as grandes vítimas são as crianças. E aí a gente vai falar o seguinte: quem é o lado certo? Gente, desculpa, nós somos espíritas, não existe lado certo e lado errado. Sabe por quê? Porque amanhã os judeus que estão agredindo os palestinos vão encarnar como palestinos, e os palestinos que foram agredidos pelos judeus ganham a licença para nascer no meio dos judeus. É isso que funciona a reencarnação. Amai vossos inimigos. Como você acha que Deus faz os inimigos se amarem? Faz um nascer um lado do outro. Palestino vai reencarnar como judeu, e judeus vai reencarnar como palestino. Agora, se nós ficarmos presos ainda ao nosso conservadorismo, eu reencarno de novo e aprendo a ter ódio àqueles que um dia eu amei. Porque infelizmente é isso que acontece. Sabe qual é o segredo para a gente não reencarnar como fala, no lado oposto daquele que eu considero como sendo errado hoje? Couraça da caridade. Porque sem a couraça da caridade, nós vamos continuar cometendo os mesmos erros. É assim: eu me acho melhor do que o meu próximo, então eu reencarno como um hindu nobre, e aí eu acho que os párias são a escória do mundo. Aí, na próxima reencarnação, eu me encho de dívida pelo meu orgulho e pela minha vaidade. Na próxima reencarnação, eu reencarno como pária e sofro todo o preconceito de uma sociedade que me considera a escória do mundo. Aí eu resgato os meus erros como a nobre que eu fui. Mas eu, como pária, me sensibilizo com outros párias, mas quando eu reencarno enquanto nobre, eu esqueço. E Emmanuel chega a comentar que dos grupos exilados de Capela, aquele grupo que mais atrasou e mais ainda não retornou à Capela, os outros grandes grupos que são os arianos, os egípcios, os hebreus, os 4 grupos, e os hindus é o 4º grupo, os outros 3 já voltaram para a Capela. Não voltaram, não, eu sou esse capelino. Se for, a gente está muito atrasado, né? Porque pior do que ser capelino é ser filho do sol depois, daqui a pouquinho. Foi exilado ainda, nossa, você foi exilado de Capela, mas você foi exilado do sol. Capela é uma estrela, tem esse nome aqui no planeta Terra, Capela. Ela é mais vista ao norte, e ela está a 42 anos-luz daqui do planeta Terra. Tem um sol muito grande, que é uma gigante vermelha, e que mantém essa situação lá, que vai ficar aí alguns milhões de anos nessa condição de gigante vermelha lá. E é interessante que o Emmanuel faz o tamanho dela diferente, e não é igual a ciência diz, mas cada dia a ciência vai lá e refaz o cálculo, diz que a estrela é um pouquinho maior. Daqui a pouquinho está chegando o tamanho que Emmanuel falou que a estrela é. Bom, então o que nós estamos querendo trazer aqui? Olha que coisa interessante. Nós estamos num planeta que cada passo que acontece nesse planeta está sob a orientação e a direção de Jesus Cristo. Vai haver escândalos? Haverá, mas ai daqueles pelo qual o escândalo vier. Dos 4 grupos capelinos, os hebreus, os
os hindus são os que mais estão atrasados em números que retornaram à pátria, por causa desse orgulho de ir de um lado para o outro. Então, se eu nasço como judeu e tenho ódio de palestino, depois eu nasço como palestino e fico tendo ódio de judeu, eu vou ficar num ciclo reencarnatório sem fim. Como que isso resolve? Caridade. No dia que os judeus derem as mãos e resgatarem o laço que existem até familiar com os palestinos, a situação vai ficar um pouco melhor. Os palestinos são considerados também meio à parte, até às vezes, do povo hebreu, do povo muçulmano, que os mantém meio, não, aqui nós fechamos a barreira, vocês entrarem no Egito, e assim vai. Nós não sabemos que é isso, porque nós nascemos num país maravilhoso. Mas apesar de termos nascido num país maravilhoso, a gente vê através, dia após dia, fake news tentando estabelecer em nós preconceitos, estabelecer em nós raivas, ódios. Tem uma pessoa aqui, eu sou bastante caro, que ela tinha uma visão progressista espetacular. De tanto receber fake news, hoje ele é racista, homofóbico e ainda pró-exterminar todos os palestinos da face da terra. Detalhe, ele é homossexual, só que agora nem ele se aceita. Não. Esse é o problema quando nós optamos pela couraça da justiça, porque justiça sem bondade não é justiça, é crueldade. Deus é soberanamente justo e bom, uma só palavra, não se separa. Não é Deus é justo, Deus é bom. Deus é justo e bom, não existe vírgula entre justo e bom. Deus, ele é um misto de justiça e bondade, porque a bondade sem justiça, ela acaba sendo conivente. A justiça sem bondade, ela acaba sendo cruel. Para a gente entender então o que Isaías talvez estivesse querendo dizer com essa couraça da justiça, ela teria que ser justiça e bondade. Com o elmo da salvação, é porque o raciocínio não vai nos direcionar. Agora, com a veste da vingança, não. Por quê? Porque a única vingança que é aceitável em matéria espiritual de desenvolvimento é matar o homem velho que existe dentro de mim, para deixar surgir um homem novo. É aquela coisa, enquanto eu ainda encontrar vestígios de inferioridade dentro de mim, eu vou lutar contra ela, porque no passado foi essa inferioridade que me fez afundar evolutivamente, e é contra ela que eu luto. Eu não darei sossego contra ela. É a única vingança aceitável. E essa vingança às vezes é observada no diálogo e na conversa de João o Batista, que ele fala o seguinte: quem ensinou a vocês a fugirem da ira vindoura? Então Deus é olhado ali como ira, Jesus é olhado como ira, mas não aquela ira que vem vingar de você, mas aquela ira que vem mostrar dentro de você o que já não é mais aceitável. É aquela, não vim trazer a paz, vim trazer a espada da introspecção interior, que mostra o que nós ainda não conseguimos ser e que nós necessitamos ser. Porque quando nós, como espíritas e como cristãos, continuarmos colocando as 3 letrinhas M-A-S antes do nome de Jesus, nós estamos fadados a querer acreditar na justiça dos homens em vez da justiça de Deus. Estamos fadados a ficar nesse ciclo reencarnatório sem fim de sofrimento e luta, porque a gente diz assim: Jesus diz para perdoar 70 vezes 7, mas o que esse irmão fez não tem perdão. Eu coloquei o mas após o nome de Jesus. Eu mostrei
eu me vacilei diante a minha fé, mostrei que eu não tenho confiança em nosso Senhor Jesus Cristo, em Deus Pai, porque o certo é dizer ao contrário, é colocar o mas, como fala, se eu falei errado, corrigi. O errado é colocar o mas depois do nome de Jesus, e o certo é colocar mas antes do nome de Jesus. O mundo está impregnado ainda de intolerâncias e de erros, mas com Jesus Cristo todos nós venceremos. E mais, quando nós começamos a nos tornar cristãos, nós não queremos evoluir sozinho, porque quando nós ainda não somos cristãos, somos ainda religiosos apenas, e eu vou evoluir os outros, problema de cada um. Quando nós nos tornamos cristãos, eu não posso evoluir e deixar meu irmão para trás. Nós estamos numa subida ascendente, aonde eu estou de repente em uma pedra difícil de escalar, dando a mão para o meu irmão que está embaixo para ele subir, porque mais para frente é esse irmão que vai me dar a mão para subir uma outra pedra que para mim é difícil, porque tem certas pedras que são fáceis para a gente vencer, mas para outras pessoas são extremamente difíceis, e tem pedras que são difíceis para a gente vencer, mas quantos irmãos são fáceis? Se você pega o maior criminoso que está preso no Brasil, se você falar que ele não tem qualidades, e tem alguns atributos que são às vezes mais evoluídos que o seu, é porque você não compreendeu ainda a doutrina espírita, porque tem coisas às vezes que esse irmão tem para nos ensinar, e se você acha que você já sabe tudo, a vida vai te ensinar que não é bem assim. Nós temos ainda muito para aprender, e quando a gente sabe que a gente tem muito para aprender, a gente não julga o outro. Quando eu fiquei sabendo que teve caminhões de ajuda humanitária que ia para Gaza, foram tomados, não sabemos por quem, e lá, esses soldados que tomaram os caminhões de ajuda humanitária, fuzilaram aqueles que foram pegar ajuda humanitária. A primeira visão que eu tive foi de revolta com aqueles que assim procederam, sem saber quem foi, mas procederam assim. Mas eu parei um pouco e comecei a refletir: Senhor, obrigado que eu não sou um desses, que fui obrigado de estar com uma metralhadora em mãos, obedecer uma ordem de fazer uma coisa dessa, porque quando uma pessoa que fez uma coisa dessa encontrará paz? Um dia a consciência vai bater a porta. São jovens de 18 anos de idade, 18, 20, imagina a gente tendo ódio de uma pessoa, esse ódio chega até ele. Então que Jesus tenha misericórdia dessa pessoa, porque às vezes ele não conseguiu nem mais raciocinar, porque na guerra, se a pessoa raciocina demais, ela entra na loucura, então essa pessoa acaba desligando totalmente a capacidade de pensar, e acaba cometendo crimes hediondos. E está errado? Está. Vai um dia resgatar isso? Vai. Coitado dele que vai ter que resgatar isso. Por isso, a nossa oração, para acabar o mais rápido possível a guerra da Ucrânia, para acabar o mais rápido possível a guerra da Palestina com Israel, Israel com a Palestina, de Rússia com Ucrânia, Ucrânia com Rússia, para acabar o mais rápido possível, porque cada dia que passa o ódio aumenta e a vontade de vingar é maior, e nós temos que mudar essa perspectiva para uma perspectiva de dizer: Senhor, olho por olho, dente por dente, e todos vão acabar cegos e banguelos. Essa frase não é minha, essa frase é de Gandhi. Se todo mundo continuar com olho por olho, dente por dente, o mundo vai acabar cego e banguelo. Mas vamos aplicar o amor, a tolerância, vamos nos moldar na nossa vida da couraça da caridade. E eu vou permitir permissão nesses últimos minutinhos para ler
Sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e da caridade. 1 Tessalonicenses 5:8. Comentário de Emmanuel. Paulo foi infinitamente sábio quando aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz. Em favor do êxito desejável na missão de amor a que nos propomos, em companhia do Cristo, antes de tudo é indispensável preservar o coração. E se não agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações do ardente amor, servindo por uma compreensão elevada nos ciclos da experiência santificante em que nos debatemos na arena terrestre, é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. A irritação permanece diante da ignorância, adia as vantagens do ensino benéfico. A indignação excessiva perante a fraqueza extermina os germes frágeis da virtude. A ira frequente no campo da luta pode multiplicar-nos os inimigos sem qualquer proveito para a obra a que nos devotamos. A severidade demasiada à frente de pessoas ainda estranhas aos benefícios da disciplina faz-nos acompanhar de efeitos contraproducentes por escassez de educação no meio a que se manifesta. Compreendendo assim que o Cristo se acha num verdadeiro estado de luta em que, por vezes, somos defrontados por sugestões de irritação, intemperança da indignação inoportuna, da ira injustificada ou da severidade destrutiva, o apóstolo dos gentios, que é Paulo de Tarso, receitou-nos a couraça da caridade, por sentinela defensiva dos órgãos centrais de expressão da vida. É indispensável amar o coração do infinito entendimento fraterno para atender ao ministério em que nos empenhamos. A convicção e o entusiasmo da fé basta para começar honrosamente, mas para continuar o serviço e terminá-lo com êxito, ninguém pode prescindir da caridade paciente, benigna e invencível. Emmanuel. Então, para que a gente possa agora finalizar, vamos analisar os nossos corações, vamos analisar os nossos sentimentos. Como eu me porto diante do irmão que pensa diferente de mim? Eu tenho raiva, eu tenho desequilíbrio, eu tenho alguma dessas questões que foram trazidas aqui pelo Emmanuel? Irritação, indignação, ira, severidade. Quando eu olho alguém que tem uma concepção de vida diferente da minha, eu me iro contra essa pessoa. Quando eu vejo alguém que decide amar de forma diferente do que eu amo, eu aceito da forma diferente que ele se sente amado e ama, ou eu quero que ele ame da mesma forma que eu acho que é o certo de amar. Quando alguém tem uma religião diferente da minha, eu aceito a forma como ele é. Quando alguém tem a cor diferente da minha, eu aceito ele na cor que é, entendendo que às vezes ele pode ser mais competente e mais evoluído que eu, apesar de tanto preconceito quanto a cor que muitos carregam. Se outro tem religião diferente da minha, eu tenho intolerância. Se outro tem crença diferente da minha, se outro tem posição política diferente da minha, eu tenho tolerância para com essa pessoa. Eu o aceito do jeito que é. Se não aceitamos o irmão que tem ideologia política diferente da minha, o irmão que tem religião diferente da minha, o irmão que tem sensações de amor diferente da minha, ou que eu considero socialmente aceito, se eu vejo a outra pessoa com cor diferente da minha, se eu vejo a outra pessoa com hábitos e costumes diferentes do meu, eu não sou tolerante com ele, eu não estou usando a couraça da caridade, eu estou sendo simplesmente alguém que vive um turbilhão para amanhã reencarnar
naquele grupo que eu mais critico, para entender que todos somos irmãos e não tem ninguém que é privilegiado diante da justiça e do amor de Deus. E sim, todos somos irmãos, e aquele que amar mais rápido poderá. Se alguém quiser vir após o Cristo, pegue a sua cruz e o siga. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e proteja.